Evangelho de Lucas, capítulo 6. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra.
E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podeis dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do seu bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes,
porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que seguia-o: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho,
amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Evangelho de Lucas, capítulo 8. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram,
e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não estava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única,
quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe pela mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Evangelho de Lucas, capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo.
porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João, o Batista. Outros, Elias. E outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu menino. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou,
e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe o proibamos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.